Bora afiar a coletiva do Romeu Tuma Júnior falando sobre o cancelamento da votação do anteprojeto, o novo estatuto do Corinthians, o porquê foi cancelado, aliás, adiado. E após o vídeo, comenta aí se você concorda ou não com as falas do Romeu Tuma Júnior. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada do Corinthians, uma informação. Não mais enrolações, bora pro vídeo. Romeu, boa noite. Henrique Vigliotti da Rádio Craque Neto. Romeu, você citou um pouquinho sobre o que alguns conselheiros iriam falar, iriam dar entrevistas e tudo mais, e a gente teve a oportunidade de entrevistá-los. E boa parte deles falou da mesma questão. Falou que estava tudo sendo feito de uma maneira muito corrida, muito apressada. O que você tem a dizer? Você sentiu que realmente estava muito veloz essa mudança do estatuto? Até foi reclamado, de uma certa maneira, que não estava sendo uma mudança de estatuto, que estava sendo feito um estatuto do zero, que era um novo estatuto completo. O que você tem a dizer sobre essas declarações de alguns dos conselheiros que a gente pôde entrevistar por ali? Eu respeito as opiniões, mas eu discordo até porque eu era, até o dia que assumi a presidência do conselho, eu era e continuo sendo conselheiro. E eu era um dos que mais reclamava que tinha que mudar o estatuto e tinha que se fazer um estatuto novo. Só que assim, não é verdade que ele não estava sendo debatido. Uma coisa é você não debater, outra coisa é você não participar do debate por sua liberalidade, por sua vontade de não participar. Eu acabei de narrar para vocês que nós já tivemos 2 vezes comissão montada, propostas encaminhadas, texto final de proposta de reforma de estatuto para votar, e quando chegou no dia da votação, a gente teve o mesmo discurso e as coisas foram desmarcadas. Nós estamos há ao menos 7 anos com propostas para serem votadas e o Conselho não votou. Então, assim, há 7 anos nós estamos debatendo reforma estatutária. O estatuto último que nós temos é de 2000 e, salvo engano, 2007, 2008, por aí. Então, assim, não é possível, assim, é óbvio que temos conselheiros novos que assumiram o conselho pela primeira vez ano passado. Então, esses podem até falar, pô, foi muito rápido, não estão acostumados a participar, não estão acostumados a vir em reuniões, não estão acostumados a debater. Mas, assim, essa reforma foi muito debatida. Teve audiência pública. E se me perguntar quantos conselheiros vieram nas audiências públicas que teve com as torcidas, com os associados, eu vou te falar meia dúzia. Aí se você falar, mas foram eles que reclamaram, eu falar, obviamente eles vão falar que não teve debate. Mas assim, o que eles entendem por debate? Vamos lá. Debate para alguns conselheiros é você debater aqui no plenário. Então assim, não dá para debater tudo que for mudança no plenário. Uma comissão funciona no dia a dia do clube. As comissões, nós temos 10 comissões funcionando. Muitas vezes os caras falam, por que você mandou tal caso para a Comissão de Justiça, para a Comissão de Ética? Comissão de Ética e de Justiça não faz reunião no plenário. Não quer dizer que elas não estão trabalhando. Às vezes não chega notícia lá fora e os caras reclamam, tem uns casos aí que estão na Comissão de Justiça, Comissão de Ética, não acontece nada. Não é que não acontece nada, elas não têm obrigação de prestar conta externa. Até porque são casos sigilosos que elas não podem ficar dando informação. Isso não quer dizer que no dia a dia não estamos debatendo. Quem frequenta o clube acompanha. Tanto que nós tivemos mais de 50 propostas. Então, assim, foi sim debatido exaustivamente. A comissão fez um baita trabalho. Só que, assim, as pessoas não terem participado não quer dizer que não teve debate. Teve e vai ter mais. Só que, assim, eu não posso obrigar que o conselheiro venha aqui. Tanto que, assim, pela primeira vez nos últimos anos, já tem gente que está respondendo na ética excesso de falta. Então, assim, eu não posso discutir. Porque, assim, até porque nós tivemos também alguns casos nessa gestão, que nós tivemos impeachment do ex-presidente, e as reuniões do Conselho acabam se cingindo a esses temas que são obrigatórios você convocar plenário do Conselho para debater esses assuntos. Uma reforma estatutária não precisa necessariamente ser discutida no plenário. Tanto que agora nós fizemos questão, pelo pedido da comissão, de fazer plenário. E aí, na hora que eu marco um calendário, a partir de amanhã, não, mas 3 reuniões por semana, está louco? Falou, pô, mas é o mínimo que vocês podem dar para o Corinthians, vocês estão reclamando tanto de não debater, vamos fazer no plenário. Não, mas 3 por semana, peraí, mas vocês estão reclamando lá fora que não tem debate, vou marcar debate, vocês reclamam? O que vocês querem? Ainda queriam uma por semana. E aí eles queriam uma por semana, tal, mas então assim, mas eu não vou, é a opinião deles, eu posso não concordar, mas eu respeito, cada um tem sua opinião, tem a minha, e a gente tem a obrigação, pela democracia que a gente vive, e eu acho que é o melhor dos modelos de regime de convivência é a democracia, cada um fala o que quer. Mas assim, eu tenho, obviamente, também liberdade para discordar. Eles falam o que querem para você. Eu já vi cara falar aí na imprensa,
Fala assim, até papagaio fala, nós tivemos dirigente que eu estou falando esses dias, até papagaio fala, papel aceita tudo, mas assim, eu não vou responder dessa forma porque eu acho desrespeitosa. Mas assim, eu não concordo, até porque eu presido o conselho, eu sei o que a gente passa, também não é reclamação, porque eu estou aqui porque eu quero. Então assim, mas nós debatemos pra caramba, mas reclamar faz parte do jogo. O fato é que nós temos muito assunto delicado. Por que está escrito o novo? Porque o estatuto atual, ele tem muitos defeitos. Eu lembro que quando ele foi votado, eu estava lá na arena, quando teve uma alteração no estatuto atual, não o estatuto atual, porque o estatuto atual é muito antigo. Quando teve alteração de chapinha para chapão, eu estava no plenário, como um conselheiro qualquer, que eu era, e na hora que votou, eu falei para o presidente do conselho, para o presidente da comissão e para alguns conselheiros que estavam dando entrevista hoje reclamando disso para vocês. Falei, vem cá, gente, vocês estão votando um estatuto que tem um monte de artigos que são conflituosos, vai dar problema. Por que vocês não nomeiam agora uma comissão de redação para ajustar o texto? Porque senão vai lá na frente e vai dar problema. Tem artigo que fala uma coisa e o outro fala outra. Não, tudo bem, é assim mesmo. Tá bom. Eu, como presidente, estou tendo cuidado de orientar a comissão, falar, gente, cuidado com as propostas antagônicas, não dá para aprovar duas coisas, propor porque vai dar problema. Então a comissão está tendo esse trabalho, está tendo esse cuidado, mas aí é cada um, né? Paciência. Eu não vou deixar na minha gestão, como presidente, aprovar um estatuto que dá conflito, tanto que a gente está prevendo, depois da votação, fazer uma comissão de redação, e todos podem ajudar a falar, isso aqui aprovou, mas está conflituoso. Então arruma aí e refaz para quando chegar na Assembleia Geral e aprovar, não ficar... que dia que é a posse do conselho? É dia tal. Quando é que elege a mesa do conselho? A mesa do conselho elege no primeiro dia de reunião do conselho. Qual é o primeiro dia de reunião do conselho? O dia que dá posse para o presidente de outro poder, que é o presidente da diretoria. Então tem que eleger naquele dia. No primeiro dia útil do ano, tem que eleger a mesa do conselho. Mas não elege. Não elege porque tem artigo conflitante, cada um interpreta como quer. Não pode ser interpretativo. A gente tem que interpretar o menos possível no estatuto. De qualquer associação, assim, do Corinthians mais ainda. Desculpa me alongar a resposta. Turma, boa noite. Fábio Lázaro do UOL. Diante do saldo de tudo isso, o senhor fica mais satisfeito ou mais frustrado com tudo o que aconteceu hoje? E se me permite uma segunda, o senhor falou que tem uma suspensão para definir um consenso e o senhor buscou algumas lideranças para definir esse consenso. Quais foram essas lideranças e qual o papel das lideranças da Gaviões aqui presentes para vocês chegarem nesse consenso? Vamos ver se eu entendi sua pergunta. Eu não fico frustrado porque acho que a gente avançou. Então não me frustra porque a gente também, nesses aparentes recuos, a gente avançou. Porque assim, houve uma deliberação unânime, compromissada com as datas das agendas, das audiências públicas, com a data de votação final do plenário no projeto, seja ele qual for. Então, assim, já é um avanço. Houve um avanço, um sinal de avanço, de que todo mundo está meio consensual, de que vai aprovar o voto fiel ao torcedor, que eu acho que é uma medida muito relevante para o Corinthians. Não dá mais para a gente ficar preso a 3 mil pessoas deliberarem o destino do Corinthians, que tem 35 milhões de torcedores, e eu me incluo nisso. Ainda que eu acho que minha responsabilidade é menor, mas eu me incluo, porque eu sou parte disso. Nós perdemos a capacidade de tomar decisões relevantes para o clube. É muita politicagem. Cada um aqui está mais preocupado com o seu interesse. Não está preocupado com o interesse maior da instituição. A gente precisa entender que nosso tempo é aquele da agenda da nossa eleição. Acabou o mandato, acabou. Não tem que estar preocupado com o dia seguinte, o que eu vou fazer, se eu vou ser candidato, vou ser candidato. O interesse maior é do Corinthians. A gente só está aqui porque o Corinthians existe. Eu não tenho que tomar decisão sabendo, será que eu vou ser candidato, não vou ser candidato, isso aqui vai me ajudar, vai me prejudicar. Não é isso. Não é esse o objetivo de estarmos todos aqui. A gente tem que cortar na carne. Tem que interesse é do Corinthians, até porque a gente está aqui hoje, tem uma legislação em vigor, e o Corinthians falir na nossa mão, nós vamos pagar junto. Então, assim, nosso interesse não pode estar acima do interesse maior da instituição. E quem nos colocou aqui foi o associado que confiou em nós, conselheiros, o destino da instituição. Então acabou, nós perdemos a capacidade de gerir crise.
Então precisa dividir mesmo, não tem que ter mais gente votando, eu acho que a torcida tem que votar mesmo e tchau. Acabou, chegou a hora. Então acho que foi um grande avanço o que a gente tirou daqui hoje. A outra pergunta, desculpa. Eu acho que a torcida está aqui, foi importante, eles pediram autorização, eu falei, pode vir, conversaram com muita maturidade. Tinha uma proposta que iria votar o fiel torcedor hoje, e eu acho que era ruim essa deliberação, queriam votar 3 artigos, é legítimo, os conselheiros que queriam fazer isso hoje, mas eu senti que se votasse hoje esses 3 artigos, eles iam acabar esquecendo o resto. Ia ficar mais num sinal para fora, ó, votamos e aí? E a Assembleia não vai deliberar? E se a Assembleia delibera isso, não vai passar na Assembleia. Imagina o sócio falar, vou votar 3 artigos e o resto. E que sinal nós íamos dar para vocês da imprensa e para a torcida e para todo mundo? Ô, peraí. E outra, vai votar um estatuto inteiro porque precisa mudar tudo mesmo. Até porque a hora que você mexe no artigo, você mexe em 10 por consequência, natural. Você vai votar chapinha ou vai votar individual? A hora que você vota isso, você mexe em 15 artigos e assim sucessivamente. A hora que você mexe no questão, cuida, vai poder fazer SAF, não vai? Você mexe nisso, você mexe mais 10. Então, cada 10 artigos que você muda, você mexe em 50. Uma reforma responsável, estruturada e bem pensada, vai acontecer isso. Quando nós votamos a nova Constituição do Brasil, votaram só 10 artigos na velha? Isso aqui é uma Assembleia Constituinte, você tem que botar um estatuto novo. Então, quando você faz um novo estatuto, você pensa do 1 ao último e mantém aquilo que você acha importante. Coloca como artigo novo no novo estatuto. Está tudo certo. Tem um monte de artigo aqui que eu não concordo, mas é fruto do debate que a comissão fez. É fruto das propostas que a comissão recebeu. Outra, tem artigos que no novo estatuto que reproduzem o que está no velho estatuto. É legal, mantém. Mas faz parte. Outra, o Corinthians na situação que está, precisa repensar um estatuto novo. Não vejo nada de mal e falar, esquece o velho e muda tudo. Qual é o problema? Nós estamos reclamando de tudo ou é mentira? A gente tem que saber auscultar o que vem de fora. O Corinthians não se resume aos muros do Parque São Jorge. Pô, o cara que pensa assim tem que sair. Se a gente vai viver dentro desse casulo sem ouvir o que está fora, pelo amor de Deus. Eu acho que teve liderança importante. De uma forma correta ou torta, mas contribuiu. Eu quis ouvir todo mundo. E aí, quem se prontificou a dar palpite, eu ouvi, que é o meu papel. Eu, como presidente do conselho, não tenho vontades. Eu tenho que auscultar a maioria, as pessoas que querem contribuir. Não importa a intenção, importa a intenção que eles têm para o Corinthians. Esse lado bom eu tiro, é meu papel. Então, todo mundo que se sujeitou a contribuir, eu ouvi sugestão de data, ouvi sugestão de proposta, e no resumo geral, eu ouvi a comissão que eu sei que no dia a dia está trabalhando, está se desgastando, está fazendo o melhor que eles têm, doando o maior tempo possível, e acho que a gente chegou nesse trabalho que deu para aprovar por unanimidade. Só o resultado de ser unânime já saiu daqui bastante feliz. Presidentes, boa noite. Daniel Kepper, Central do Timão. Turma, eu queria entender um pouquinho melhor como que vai funcionar a dinâmica dessas audiências públicas. A ideia é que haja os debates em torno dos temas, né? Mas ao final de cada audiência, por exemplo, quem estiver presente já vai definir quais são as propostas de consenso para, no final, reunir tudo num texto. Como é que vai funcionar a redação do texto final do anteprojeto depois das 10 audiências? E depois disso tudo, o texto vai estar fechado para votação, ainda vai ser permitido algum tipo de ajuste extra para o Conselho poder votar. Essa dinâmica eu queria entender melhor, porque a gente corre o risco, por exemplo, de depois das 10 audiências, chegar a conselheiro e falar, mas isso aqui eu queria que mudasse, só que na audiência ele não foi. Esse risco vai existir ou depois das audiências acabou a proposta, fecha o texto e vai votar? Obrigado. Eu acho que é uma boa pergunta. Não ficou bem definido isso, mas a ideia, o melhor dos mundos, é que no fim de cada audiência, a comissão retire do que ela entendeu naquela reunião o que melhor produziu. Se chegar no fim de uma audiência, por exemplo, vamos dar um exemplo, vai ter audiência específica sobre o voto do torcedor, ou o sócio do futebol, o fiel torcedor, como queiram chamar nesse momento. Nesses debates, chegou no final, tem uma proposta, isso aí todo mundo acha que é legal, a torcida pediu, tudo aquilo, os conselheiros aceitaram, a comissão tira, bom, qual é a redação então? Que todo mundo está consensuado. É essa. Chegou numa, a comissão já puxa e fala, esse artigo vai ter essa redação, fim de papo. Não tem mais debate. Se não construir essa ideia, o que pode acontecer em muitos dos temas,
A comissão vai tirar todos os elementos que ela ouvir, das atas que forem gravadas, de tudo que ela entender, e vai procurar reproduzir o mais fielmente possível o que ela entendeu que foi o melhor debate, o que foi a proposta melhor acolhida, o que foi a proposta mais bem explicitada e sem desconsiderar o projeto, o anteprojeto que ela já fez e as emendas que chegaram nesse período todo de contribuição de todos que contribuíram. Então a comissão não vai descartar o anteprojeto, nem as propostas que estavam sendo feitas como emenda de plenário. Ela vai construir com esses debates mais específicos sobre aqueles temas, quais são as dúvidas, quais são as propostas de redação. Olha, isso aqui foi escrito assim, mas, pô, isso aqui não concordamos por causa disso. Não, beleza, tem alguma coisa plausível, boa, vamos tirar e construir aquele texto melhor colocado na audiência específica. Aí a comissão faz esse trabalho. Eu também, nessa colocação que eu fiz, depois a Raquel vai distribuir para vocês, a comissão vai poder também pedir para que o presidente do conselho fale, olha, tem alguns conselheiros que estão ajudando bastante, nós queremos que eles façam parte dessa redação final. Tem algum associado aí que, pô, a gente se interessou muito, tem ajudado muito, tem gente de coletivos aí que está contribuindo, a gente queria que esses caras também pudessem fazer parte da comissão para fazer a redação final. Eu nomeio e está tudo certo. Aí a comissão, alargada ou não, vai depender deles, vai ter esse pessoal junto com a comissão para redigir o texto final. E aí a ideia é que depois do fim dos debates, a comissão tem um prazinho para fazer, ó, aqui fechamos o texto. E esse texto vai a debate. Se alguém falar, não quero isso, vamos fazer uma emenda de plenário, eu ainda posso acolher, desde que ela fosse ajustada. Senão vai debater e vou manter aquilo que eu falei lá atrás. Se precisar votar artigo por artigo, vota artigo por artigo. Se tiver consenso, melhor. Eu acho que a gente vai conseguir construir melhor essa proposta final. Mas a regra vai ser a mesma. Eu acho que os debates... Tem aquele negócio de falar assim, tem um monte de ilegalidade. E qual é? Aponta. Dá a redação, o que está ilegal, o que está irregular, vamos ajustar. Vai ter aqui o plenário para falar. Ninguém vai poder chegar depois e falar, eu vi um monte... Peraí, mas você veio nas reuniões? Você participou? Você apresentou proposta? Não, então, vamos votar. Eu acho que vai... Então, assim, não dá para você ter uma coisa desse tipo. O que vai ter regrado é assim, quem vai participar? Vai ter que mandar um e-mail, tem que ter lá 5 assinaturas, aí sócio vem, mas não dá para vir 40 mil pessoas aqui para falar, vou falar nisso, mas o teu assunto é outro. Vamos ter que ter uma organização para as audiências poderem fluir e ter um conteúdo importante. Não vai ser muro de lamentação, vai ser uma construção. Então, assim, quem está ligado na matéria, o sócio quer vir, não tem problema. Quer vir gente que não é do quadro associativo, mas é terceiro interessado, é corintiano, não tem problema, a gente vai construir, mas nós vamos ter um limite de tempo para tentar construir. O que não conseguir, ainda vou deixar uma data reserva, um tema específico, alguns temas que precisa tirar dúvida, a gente faz mais uma, constrói assim. O que vai ter, assim, um acolhimento total de todas as pessoas que quiserem manifestar, para a gente chegar a uma redação mais próxima do interesse geral possível, mas obviamente o que não tiver consenso vai para a votação. Mas a gente vai buscar esse caminho durante as próprias audiências. Eu necessariamente nem vou precisar presidir todas. O dia que eu não puder, vai vir alguém. O Corinthians não pode ficar dependendo de mim ou de qualquer conselheiro para andar, né? Ninguém mais? Então, beleza. Agradeço a todos. Boa noite a todos, de todas. Depois a Raquel passa para vocês só para explicar as datas que eu falei para vocês e os temas com as respectivas datas, da forma de inscrição, como é que vai poder vir, quando é que vai ser, como é que vai se inscrever, a gente vai distribuir a gente pretende anunciar isso até amanhã, depois de amanhã, mas até o final da semana, com absoluta certeza. Mas, obviamente, a gente vai antecipar, porque a primeira audiência, ela vai ser pelo calendário novo, dia 1º, né? Que acho que é... Dia 1º é quando? Segunda. Então tem que sair até depois da manhã, no máximo, para as pessoas terem tempo de saber e se inscrever. Um abraço a todos aí, obrigado. Fiel, então é isso, mano. Os caras vão empurrando com a barriga, vão cancelando. Se não me engano, o Marco Belo tinha falado dias antes que os caras iam cancelar essa votação do anteprojeto aí,
a votação do novo estatuto do Corinthians para o fiel torcedor ter direito a voto. Então, pelo visto, os caras vão empurrar. Talvez nesse ano, ele falou que esse ano ainda saia a votação, mas pelo que eu tô vendo aqui, não vai sair tão cedo isso daí, mano. Enquanto esses caras não falirem o Corinthians. Você viu o que ele falou ali? Se o Corinthians falir, vai sair, não sair do nosso bolso, né? Ele falou, mas vai sair da gente também. Sei lá, mano. Eu não confio em ninguém, não. Pra mim, esse daí é o dono do Corinthians, né? Quem olha assim, ele manda mais que o Osmar Stabile. O Osmar Stabile lá tá só como um fantoche, só como. Então é isso, mano. É mais um dia aí. A Gaviões estava lá, mas não teve aquele protesto e tal. Os caras só acompanharam mesmo. Então, isso, separei esse cortezinho aqui no final da noite. Pra mim, nem ia ter essa coletiva aí, que eu já tô de saco cheio de ouvir esse Romeu Tuma Júnior falar. E, cara, cada resposta dele é 5, 10 minutos, pelo amor de Deus. Até que essa parte das perguntas aqui foram mais curtas, uns 18 minutos só. Mas ele falou mais antes, né? E não é colocar que é muita coisa burocrática aí, fica um vídeo maçante demais pra gente. Então é isso, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então até o próximo vídeo, fiel. Valeu, nós.